Olá, meu nome é Joselita de Tarso, sou acadêmica da UEG, estou no terceiro período de Pedagogia. Estou aqui hoje para falar sobre Educação de Jovens e Adultos, a EJA, onde estarei discorrendo sobre as diretrizes curriculares. Diretrizes curriculares da Educação de Jovens e Adultos. EJA, aprendizagem ao longo da vida. Agora nós vamos falar uma breve história da EJA. Educação de Jovens e Adultos, percorrendo a história educacional do Brasil desde a colonização portuguesa, vemos a necessidade de políticas direcionadas para a educação de jovens e adultos, sendo a alfabetização a mais prioritária. Esta realidade tem base no Censo Nacional de 1890, que verificou a existência de 85,21% de iletrados na população brasileira. No final do século XIX e início do século XX, foram aprovados projetos e leis que enfatizavam a obrigatoriedade da educação de adultos, devido ao emergente desenvolvimento urbano industrial. A escolarização passou a ser critério de ascensão social, tendo como base a Lei Saraiva, de 1882, incorporada depois a Constituição de 1891, que impedia o voto do analfabeto, alistando somente os eleitores e candidatos que soubessem a ler e escrever. Em 1925, por meio da Reforma João Alves, surgiu o ensino noturno para jovens e adultos. Em 1930, iniciou-se um movimento contra o analfabetismo. Assim, a educação escolar passou a ser considerada baluarte do progresso e do desenvolvimento da nação. O domínio da leitura e da escrita foi valorizada para a execução de emergentes técnicas de produção industrial, frente ao acelerado processo de urbanização do país. Pela Constituição Federal de 1934, foram instituídas no Brasil a obrigatoriedade e a gratuidade do ensino primário para todos, a criação do FINEP em 1942, cujo funcionamento iniciou-se somente em 1946. Foi o marco propulsor de uma política pública de educação de adultos, reconhecida no aspecto da instrução básica popular. Em abril de 1964, o governo federal criou o MOBRAL, Movimento Brasileiro de Alfabetização. Houve poucos avanços nos 15 anos de vigência do MOBRAL. Os números mostravam que 40 milhões de pessoas que frequentavam aquele movimento, apenas 10% foram alfabetizados, segundo as reflexões de Paiva. Com a nova república, a partir de 1985, o governo federal rompeu com a política de educação de jovens e adultos do período militar, extinguiu o MOBRAL e criou a função Educar, Nacional para Jovens e Adultos. Essa fundação apoiou técnica e financeiramente algumas iniciativas de educação básica de jovens e adultos, conduzidas por prefeituras municipais e instituições sociais civil. Na década de 1998, foi promulgada a nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei de número 9394 em 96, onde a EJA passa a ser considerada uma modalidade de educação básica nas etapas do ensino fundamental e médio, com a especificidade própria. E agora veremos a função social da EJA, suas finalidades e objetivos, a formação humana, o segundo, acesso à cultura geral, aprimorar a sua consciência crítica, adotar atitudes e éticas, compromisso político e, assim, desenvolvendo a sua autonomia intelectual. E veremos também alguns eixos articuladores da EJA.
A cultura. A cultura compreende a forma de produção da vida material e imaterial e compõe um sistema de significações envolvido em todas as formas de atividade social. Temos também o trabalho. O trabalho compreende, assim, uma forma de produção da vida material a partir de qual se produzem distintos sistemas de significação e ação pela qual o homem transforma a natureza e transforma-se a si mesmo. O último, nós temos o tempo e o espaço. São aspectos da cultura escolar, portanto, fazem parte da ação pedagógica, regulam e disciplinam educandos e educadores de diversas formas, conforme a escola ou mesmo conforme cada sistema educacional. Qual é o papel do EJA? A educação de jovens e adultos tem um papel fundamental na socialização dos sujeitos, agregando elementos e valores que os levam à emancipação e afirmação da sua identidade cultural. Finalizamos a nossa apresentação sobre educação de jovens e adultos, a EJA. Muito obrigado e até a próxima.